Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Quero também aproveitar a oportunidade de antemão convidar aqueles que ainda não são inscritos no canal, que só fazem assistir os conteúdos do canal. Peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários, que é muito importante, com respeito, é claro, que eu vou responder a todos os comentários. E juntos iremos continuar crescendo e reinando em vida, em perfeita vitória, independente da situação que você possa viver. Todos nós temos situações difíceis, mas nós temos que passar por cima dessas dificuldades. São experiências da vida que nós temos que encarar, né? Então, veja, dando continuidade ao estudo passado, né, um estudo que eu estou trazendo desde o dia 18 de 12 de 2024, foi segunda-feira, eu trouxe a primeira parte. E na quarta-feira, no dia 16 eu trouxe a primeira parte. 16 de 12 de 2024, numa segunda-feira. No dia 18, na quarta-feira, 18 de 12 de 2024, eu trouxe a segunda parte. Hoje é a parte 3, a terceira parte. Então, hoje nós iremos, meus irmãos e minhas irmãs, dar continuidade, né, a esse estudo que começou na segunda-feira, dia 16. E veja que os estudos anteriores é muito importante, eu digo isso para aqueles que não assistiram, que não tiveram a oportunidade de assistir. Eu peço que assistam a primeira parte e a segunda parte, para que a gente possa, vocês venham entender realmente a terceira parte. Então, veja, no estudo passado eu falei sobre a ferida da besta, né? Eu falei sobre essa ferida que teve uma ferida mortal, essa besta que surgiu do mar, né? E quando eu falei também, quando foi que isso aconteceu, quando foi que essa besta foi ferida, que teve uma ferida mortal. E eu falei sobre quem era essa besta. A besta era o Império Romano, a besta que surgiu do mar. Entendeu? No tempo do imperador Nero, quando ele era imperador na época. Então, como seu suicídio ali, e onde ele se suicidou-se e teve sua vida ceifada, entendeu? Foi o período que a besta foi ferida, entendeu? Então foi nesse exato momento que, nesse contexto histórico, que a besta teve a ferida mortal. E a ferida dessa besta foi exatamente o suicídio de Nero César. Eu falei aqui, né, na aula passada, no estudo passado, que Nero foi o último imperador da dinastia Claudiana, onde encerrou ali o ciclo de governo dos Césares, ou seja, do Império Romano, onde a dinastia Claudiana estava no poder, entendeu? Então veja, eu falei da promiscuidade, né, de Nero César, um homem cruel e, né, carrasco, um homem frio, um homem calculista, um homem mau, um homem que matou a sua própria mãe, teve relações com a sua própria mãe, mandou matar a sua esposa para ficar com outra mulher, depois ele manda matar essa outra esposa dele, um homem que tinha relações com tanto com homem como mulheres, entendeu? Então esse homem chegou a matar também o seu próprio irmão, etc, etc. Veja a crueldade desse homem. Foi um dos imperadores mais cruéis que eu já vi, que todo o Império Romano já teve, da dinastia Claudiana, entendeu? Então ali encerrou-se o ciclo do governo, né, da dinastia Claudiana, porque não tinha mais ninguém para exercer o poder, né, para sentar mais no trono. Então foi exatamente a ferida que a besta teve no governo do imperador Nero, quando ele estava no poder, e do Império Romano. Então a besta que foi ferida estava falando tanto do Império Romano como do imperador Nero César.
Então, vamos ver aqui, e ali foi quando desapareceu, né, o ciclo da dinastia claudiana. Encerrou-se ali em Nero, entendeu? Agora começou e iria começar um novo ciclo, porque quase com a morte de Nero, o Império Romano entrou em declínio total, quase que se sucumbia, quase chegando a desaparecer. Então, vamos ver aqui, ler novamente o texto principal, que é Apocalipse 13, versículo 3, diz assim: Então vi uma de suas cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Hoje nós vamos falar sobre a cura da ferida mortal que essa besta teve. Essa besta teve uma ferida mortal, ela foi golpeada tremendamente. Então, quando foi que uma dessas cabeças, se referindo ali aos imperadores, quando foi que a ferida da besta que tinha sido mortal, o golpe que ela recebeu, quando foi que ela foi curada? Então, observem que a primeira expressão aqui, terra, a primeira coisa que a gente deve aprender, e eu já falei nos estudos passados, que essa expressão falada aqui, terra, se refere a todo Israel, o mundo habitado, território. No grego é ge ou G, entendeu? Não está falando do mundo global. Eu expliquei isso em estudos passados. É a primeira observação que nós temos que ter cuidado, porque muitos aí, líderes religiosos, teólogos, né, nada contra nenhum, né, se eles entendem assim, eu respeito o entendimento. Volto a falar, eu respeito o entendimento até de ateus. Eu tenho amigos ateus, mas nem por isso a gente se torna inimigo, a gente é inimigo. Se alguém não pensa assim, se alguém pensa diferente, nós respeitamos. Eu particularmente respeito, entendeu? Como também vocês têm que respeitar o nosso entendimento. E nem por isso vamos se tornar inimigos. Somos irmãos em Cristo, somos uma família, meus irmãos. Então, muitos dizem que essa terra aqui, do versículo 3, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, está falando do mundo global, o planeta Terra não. Do mundo cosmos não. Aqui está falando G ou G no grego, se referindo a Israel, território, terra habitada, Jerusalém. Então observe, mundo habitado. Essa besta que foi ferida se referia ao Império Romano e também o Imperador Nero. O Império Romano que já falava lá, foi mostrado a Daniel, o quarto animal lá de Daniel 7. Foi mostrado a Daniel em visão, em sonhos. E Daniel, ele escreve, né, a narrativa do sonho que ele teve. Então observe, meu irmão, após Nero César cometer o suicídio, o Império Romano entrou numa decadência, justamente foi o golpe fatal que a besta recebeu a ferida mortal, onde o Império entrou em declínio, onde o Império entrou em decadência, quase que o Império desaparecia. Então, isso foi mostrado a João, e também, na visão que foi mostrado a João, João viu que logo em seguida, né, na visão de João, na revelação que João teve para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, João, ele viu que essa mesma besta que foi ferida, ela foi curada, entendeu? E se referia ao Império Romano. Então observe, a cura da besta aconteceu justamente quando o general Vespasiano, meu irmão, preste atenção, quando o general Vespasiano, que se encontrava na Judéia, em Jerusalém, ele deixa Jerusalém, porque ele estava ali no comando das tropas, né, que já tinha começado, né, o conflito, entendeu? Ali em meados de 66, entendeu? E Vespasiano era o líder, ele era o general que estava ali na linha de frente. Então, com a morte de Nero, Vespasiano, ele retorna, ele deixa a Judéia, Jerusalém, ali, ele retorna e onde ele vai ser aclamado, ele vai ser o quê? Ele vai ser agora sentar no trono, ele vai sentar na cadeira como imperador. Ele é aclamado, é nomeado, é levantado como imperador. Foi exatamente nesse período, quando Vespasiano se torna imperador, ali do Império Romano, quando ele senta no trono em dezembro de 69, né? E ali dá o início à dinastia Flaviana,
Ou seja, foi nesse momento da história, foi nesse momento do contexto da história do Império Romano, que o Império Romano, a besta que tinha sido ferida, a besta que tinha sido ferida totalmente, ela é curada, entendeu? Então, aí foi exatamente a cura da besta que tinha sido ferida, quando Vespasiano ele senta no trono. E muitos teólogos hoje aí, eles dizem que não, eles vêm com um entendimento que não tem nada a ver. E até parece que é verdade o que eles falam, entendeu? Por quê? Porque eu digo, os futuristas, o sistema religioso em si, os futuristas, eles estão atrasados, meu irmão. Não existe mais nenhuma profecia para se cumprir. Todas as profecias se cumpriram. Você vê lá em Lucas 21, quando Jesus disse, para que todas as profecias, para que tudo que está escrito se cumpra. Vamos lá, Lucas capítulo 21, não estava nem aqui nesse estudo, mas eu vou falar. Lucas capítulo 21, versículo 20, eu não vou ler nem muito aqui, vou ler só uma passagem aqui, ó, um versículo, para não ficar muito longo o estudo, e eu não quero isso. Lucas capítulo 21, versículo 20, diz assim, ó, olha o que Jesus vai dizer, ó, no versículo 22, porque estes dias são de vingança. O Império Romano foi a nação que Deus escolheu para vir em juízo, né, contra aquela nação, contra a nação de Israel, contra aquela geração das 12 tribos. Veja, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Será que o Cristo da carne, será que ele errou, ele mentiu? Para se cumprir tudo o que está escrito, quando vir de Jerusalém cercada de exército. Que exército era esse? O Império Romano. Então, meu irmão, exatamente, não existe mais nenhuma profecia para se cumprir. Eles falam aí da batalha do Armagedon, entendeu? Essas coisas todas aí que não tem nada a ver. Isso é tudo balela, meu irmão. Respeitando o entendimento deles, eu não estou aqui nada contra ninguém. Só que nós temos que realmente entender que tudo já se cumpriu, tudo está feito, tudo está pronto, tudo foi consumado. Nós estamos apenas relatando, mostrando uma verdade que já aconteceu. São fatos históricos. Então, observem que quando Vespasiano assume o trono, é aí justamente quando a besta que foi ferida de uma ferida mortal, se referindo ao Império Romano no tempo de Nero, quando ele suicidou-se, foi exatamente quando Vespasiano assume o reinado, assume o trono, ele senta na cadeira, é aclamado imperador, que o Império Romano, a besta se referindo ao Império Romano, ela é curado da ferida que recebeu. Então foi nesse contexto da história do Império Romano que o Império Romano, a besta que tinha sido ferida, é totalmente curada da ferida mortal. Veja, Apocalipse 13, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, a terra se maravilhou. Aqueles, né, que estavam ali naquele contexto, naquele período, se maravilhou de ver novamente a besta que tinha sido ferida ali agora curada. E todos seguiram, entendeu? Então, observem que quando Vespasiano deixa a Judéia, ele deixa o seu filho, o general Tito, ali no comando. Quando Vespasiano agora assume o reinado, o poder de imperador, né, de Roma, Vespasiano dá ordem para o seu filho, o general Tito Flávio, continuar o conflito, a batalha, a guerra que destruiu Jerusalém com a sua queda. Então, ali foi a segunda vinda do Filho do Homem, em juízo, o dia da vingança do Senhor, para se cumprir tudo que está escrito, o que Jesus falou, tudo que estava escrito ali na lei e nos profetas. Isso é claro, meu irmão. Quando a gente cai em si, quando a gente tem os olhos iluminados, é muito claro isso aqui, não tem mais nada para acontecer. Então, a besta que foi ferida e foi curada se referia ao Império Romano. Né? Nero, quando suicidou-se ali, foi exatamente o momento que a besta foi ferida. E quando Vespasiano assume o trono de imperador, a besta, ela se referindo ao Império Romano, a besta voltou com a sua potência militar e política, entendeu? Quando Vespasiano assume
o poder de imperador, ali dá início a um novo ciclo de governo, se referindo à dinastia agora não mais claudiana, porque Nero foi o último imperador da dinastia claudiana, e agora é um novo ciclo de governo, onde Vespasiano dá início ali a um novo ciclo da dinastia Flaviana. É muito claro isso aqui, meu irmão. Claríssimo, e contra fatos não há argumento. Então, o Império Romano era muito poderoso, era um império que nenhum império conseguia enfrentar, nenhum. Todos que se atravessassem na frente eram derrotados. Veja, continuando, o versículo 4. Então, vamos lá. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode? Quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao Império Romano? Quem é semelhante, entendeu? Quem é capaz de enfrentar o Império Romano? Veja a blasfêmia que estava sendo falada ali, naquele contexto. Aí continuando, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses se refere justamente a 3 anos e meio, a perseguição total ali, que o Império Romano perseguia os cristãos, aqueles que não se prostravam diante da besta, diante dos imperadores. E veja que Israel, aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, eles adoraram, eles seguiram a besta. Entendeu? Fizeram aliança. Israel entrou numa aliança, em adultério espiritual, entendeu? Fez uma aliança com o Império Romano, deixou de adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para adorar agora o imperador, seguir a besta. Todos aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida. Veja, versículo 6. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Veja, e abriu a boca contra Deus, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, o templo de Jerusalém. E a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O Império Romano, a besta, tinha poder, tinha autoridade, tinha domínio sobre todas as línguas, todas as tribos ali, todo o povo e nação daquela época, da sua época. O Império Romano foi um império muito poderoso. Entendeu? Aí o versículo 8. E adorá-los todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, observe, meu irmão, 43 meses, equivalente a 3 anos e meio de perseguição, de conflitos. Teve uma pausa quando o Império Romano, a besta foi ferida, que Vespasiano voltou. O conflito parou por algum tempo, mas retornando logo quando Vespasiano assume o reinado como imperador. Quando a besta foi curada. E aí teve aquele conflito, a ordem foi dada a Tito Flávio, filho de Vespasiano, para destruir, em conflitos ali, Jerusalém. E então teve aquele período de 5 meses ali, onde ninguém entrava, ninguém saía. Estratégia usada pelo general Tito. Entendeu? Então, observe, a besta aqui se referia ao Império Romano. A besta que foi ferida, a besta que foi curada, se referia ao Império Romano. Vamos aqui terminar, vamos aqui, Apocalipse capítulo 13, 17. Apocalipse 17, versículo 8, diz assim, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. Abismo aqui fala de mar. Quando você ouvir uma palavra aqui, na Bíblia, falando de abismo, abismo fala de mar, de águas, nações, povos. Não tem nada a ver de inferno aqui se referindo ao abismo, nesse contexto de Apocalipse.
Então veja, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais. Vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, observe, meu irmão, como isso aqui é claro. Aqui estava se referindo ao Império Romano, no tempo do imperador Vespasiano. Então, isso aqui não se refere para nossos dias. Isso aqui são fatos históricos. Claríssimo, a besta que viste e não é, entendeu? Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Olha, e caminha. No tempo de João, João estava alertando aquela igreja que já caminhava para a destruição. Não tem nada a ver aqui se referir para nossos dias, entendeu? Então, observe, quando Vespasiano estava na Judéia, pronto para invadir Jerusalém, antes dele ser imperador, né? Ele deixou de ser quando ele retornou para Roma. Então ele deixou de ser aquele que era. E quando ele assume o império, veja, quando ele assumiu o império, quando ele se assentou no trono, ele é admirado, pois ele retornou para a destruição. O Império Romano retornou para a destruição, agora ao comando de Vespasiano, porque ele, como imperador, ele deu ordem ao seu filho, o general Tito Flávio, que agora ficou na linha de frente, no comando ali. E depois Tito Flávio foi também imperador. Então, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, para a destruição, se referindo ali, na figura ali de Vespasiano, quando ele assumiu o poder, uma vez que Nero foi morto pela espada, foi a ferida mortal, né, e que aconteceu com a besta, e depois quando Vespasiano assume o governo, o poder, a autoridade de imperador, aí a besta ela é novamente curada. Aí volta a potência militar e política do Império Romano. Então, meu irmão, isso aqui eu encerro esse estudo hoje. Passou até um pouquinho da hora, porque aqui eu quero encerrar, tá bom? Então, graça e paz, graça eterna, espero que vocês entendam, espero que vocês venham entender. Assistam a primeira parte e a segunda parte, aqueles que não puderam assistir a primeira e a segunda ainda. Assistam a primeira e a segunda parte, para que você venha entender essa terceira parte. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.